Olá, minha querida, meu querido. Se você chegou até esse vídeo é porque você quer aprender a criar um boilerplate com Stylus e Pug, certo? Essas duas ferramentas maravilhosas que nós vamos utilizar. Para isso, eu assumo que você tem um Node instalado e já conheça o NPM ou o Yarn. Eu particularmente prefiro o Yarn porque ele tem um desempenho melhor, certo? Se você não tiver o Node instalado, instala aqui, dá uma olhadinha sobre o NPM e depois volta aqui no nosso vídeo. Para buildar essas ferramentas, nós vamos utilizar o Parcel Bundler, certo? Ele é um bundler, como diz aqui, zero configuração, e ele é muito bom, muito simples. Para projetos pequenos ele se encaixa muito bem, por exemplo, aquela landing page promocional. Acho que essas ferramentas que nós vamos mostrar aqui se encaixam muito bem para esse tipo de trabalho. O Pug, ele nada mais é do que uma template engine, mas muito competente. É o antigo Jade também, quem já ouviu falar. Ele pode ser utilizado com Node.js, por exemplo. E, bom, quem utiliza, por exemplo, o Laravel, o Laravel tem o Blade Template Engine. O Pug é uma outra template engine com poderes comuns que uma template engine possui, certo? Dá para fazer interação, né? Fazer um for, escreve esse código, compila para isso. Ele tem essa sintaxe bem similar ao Python, assim como o Stylus, né, que a gente pode escrever dessa maneira. Pode criar mixins também para funções comuns, muito útil. E também a questão de tu segmentar o teu conteúdo, né? Facilita, deixa o código mais limpo. E o Stylus, como ele é criado pela mesma equipe, ele se encaixa muito bem com o Pug. O Stylus é um pré-processador completo. Para você que já utilizou SAS, não vai ter dificuldade nenhuma. É basicamente as mesmas funcionalidades e algumas a mais até. Se você olhar, por exemplo, na parte de built-in functions, vai ver que tem algumas coisas que o SAS não tem, que o Stylus tem, muito interessantes, né? Tem muita coisa boa para. Vamos explorar mais a fundo em vídeos futuros. Se você gostaria de ver sobre isso, deixe seu comentário. Mas bem, vamos colocar a mão na massa, certo? Eu vou criar aqui no meu desktop mesmo um projeto e vou dar um yarn init-y para que já aceite as configurações, certo? Agora eu vou adicionar nesse meu projeto o Parcel Bundler, o Pug e o Stylus. Vamos deixar instalando aqui. Eu vou pausar a gravação. Terminada a instalação, vamos seguir a documentação. Você deve ter o Parcel Bundler global. E bem, aqui na documentação já tem uma área falando sobre o Stylus e tem uma área falando sobre o Pug. Eu utilizei a documentação para me basear nesse tutorial, certo? Então, eu vou abrir esse projeto no meu editor de código preferido, que no meu caso é o VS Code, certo? Eu vou abrir o meu package.json, certo? E vamos adicionar alguns scripts aqui, baseando com o que está na documentação. Eu vou adicionar um script de desenvolvimento, que é para quando eu for desenvolver, que simplesmente vai dar um parcel src index.pug.
E vou criar um script de build para criar o bundle final. No mesmo diretório, mesmo arquivo. Agora, vamos criar uma pasta. E essa pasta se chama src. No meu arquivo, vamos criar um index.pug. Beleza? E aí, com esse comandinho, eu já vou testar. Vamos testar se isso aqui está funcionando. Posso utilizar o terminal do próprio VS Code. Ctrl Shift e yarn start. Pode ver que ele já criou aqui para mim localhost 1234. Vamos ver se está lá. Com Ctrl mais clique. E tá lá. Magicamente ele está aí. Agora, vamos utilizar um recurso bem legal que o Pug nos traz, que é, ao invés de salvar os textos aqui diretamente, vamos criar um arquivo só para os textos. E conforme a documentação, a gente cria aqui um pug.config.js. E esse pug.config ele é muito interessante porque a gente pode colocar várias coisas aqui. Então, eu vou utilizar module exports e locals. Uma coisa interessante aqui, vamos colocar então qual é o título. Aí vocês colocam o nome que quiserem, né? Mas eu vou colocar só teste. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar title. Tá lá, magicamente teste. E para utilizar o stylus, eu gosto de uma organização de criar a pasta assets. E aqui eu crio a pasta CSS, crio a pasta IMG também, crio a pasta JS para algum ocasional arquivo JavaScript, mas dentro da pasta CSS eu vou criar o meu index.style. Nesse index vamos e agora, para linkar a minha style sheet, eu posso simplesmente colocar aqui o caminho relativo. Se isso deu certo, o nosso site tem que estar amarelão. E é isso aí. Agora, só para deixar as coisas um pouquinho mais interessantes, eu vou tirar esse código todo aqui. Vou dar um Ctrl X para recortar. E vou criar um diretório aqui no mesmo nível de assets chamado de HTML. Dentro desse HTML, eu vou criar outro diretório chamado includes. Nesse includes, eu vou criar um arquivo chamado head.pug. Aqui eu vou colar tudo ali
Alt Shift F para formatar. Na verdade, aqui todos têm que ficar no mesmo nível. E aqui no meu index.pug eu vou utilizar o includes do pug. Include.html /includes head. Vamos mudar o título aqui. Podemos perceber então que mudou o título do meu teste e a gente pode utilizar isso para tudo. Se a gente quiser, for na criação do site, criar um include para... Não precisa ter esse nome, tá? Pode ser o nome que a gente quiser aqui. Mas se a gente quiser criar, por exemplo, seção de contato, aí cria contact.pug, aí dá um include contact.pug. Seção de galeria, gallery.pug. À vontade. E o mesmo vale para os styles, né? Quiser criar folders aqui e dando include, folder de mixins, folders para cada seção, seção gallery, seção de contato, etc. Vai ficar muito legal e fluido. O interessante é que fica bem mais organizado assim. E o mais legal do Parcel Bundler é que o que ele gera aqui no diretório dist, que é o nosso site em si, ele vem tudo minificado já, certo? Que é coisas que a gente geralmente tem que configurar no Gulp ou Webpack, seja lá o que a gente for utilizar, e aqui já vem pronto para nós. Mas então é isso. Esse vídeo era bem curto, era só para explicar como utilizar esse boilerplate, que é muito bom. Antes de encerrar, vamos só fazer uma coisinha aqui. Que legal. Com JavaScript. E você vê que ano de 2020. Interessante, né? Um abraço.